Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos a leitura do livro Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 ao 18, e diz aqui: Pedro explica-se para a igreja. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, no arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. E diz aqui o início do ministério de Jesus. No versículo 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E peço por favor que me acompanhem agora no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. E diz aqui o chamado de Mateus: E Jesus
passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 7, e diz aqui a parábola da ovelha perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Então, chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, e diz aqui: Salmo de confissão. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Diz no versículo 17 do livro de Salmos, capítulo 51. Irmãos e irmãs, o Senhor Deus olha por todos nós. Ele tem misericórdia, Ele tem amor. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora no livro de Salmos, capítulo 23, versículos 1 ao 6. E diz aqui: O bom pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida
pelas suas ovelhas. Irmãos e irmãs, que possamos seguir a voz do bom pastor, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, e se lembrem sempre que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre olham por cada um de nós e todos nós, irmãos e irmãs, nós temos a chance de seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, não desperdicem essa chance. E sigam, irmãos e irmãs, mas sigam de verdade. Que possamos ser cristãos de verdade e seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, amor por cada um de nós e que possamos sempre nos lembrar. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais uma leitura. Graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.